Eu me relaciono com o meu corpo de uma forma muito próxima desde muito cedo, porque eu danço, eu acho que eu comecei a dançar antes de eu nascer. Então eu danço há muitos anos, desde menina, né? Minha mãe conta uma história que eu dava aula para as plantas quando eu era muito pequena, e eu comecei a dançar, pelo que eu me lembro, quando eu tinha 4 anos de idade, e nunca parei. Então a minha relação com o mundo é mediada pelo meu corpo e pela dança, né? A minha forma de estar no mundo, ela se determina, ela se constitui a partir do que o meu corpo capta, transforma e produz. Eu acho que a política começa no corpo, ela não começa em outro lugar. Através do corpo a gente sabe como a gente se situa no mundo, e se a mulher, por exemplo, se cabe à mulher o dom de dar a vida, cabe à mulher também o dom de produzir mundo, né? Eu me pergunto muito que mundos a gente está produzindo a partir dos lugares que a gente ocupa e a partir da forma que a gente intervém, né? Isso é uma questão política, né? Se eu, através dos afetos, das intensidades e dos sentidos que eu produzo no meu corpo e com o meu corpo no meu entorno, eu me pergunto muito se eu produzo tolerância ou intolerância, por exemplo. Indiferença ou amor. Eu me pergunto se eu dissemino ódio ou se eu dissemino afeto. Eu acredito, nós mulheres temos a capacidade de intervir muito decisivamente, né? Nas pessoas, no entorno, naqueles que nos estão próximos, né? Nas razões dos nossos amores, dos nossos afetos. E ultimamente eu tenho me perguntado cada vez mais para que nós temos usado a nossa força, né? Para que através do que nós produzimos no nosso corpo e com o nosso corpo, para que a gente contribui? Para que mundo a gente está ajudando a fazer, a tornar, a constituir, a existir? A gente não pode esquecer, e isso também é político, que os corpos mercadoria, os corpos máquinas, os corpos perfeitos que são vendidos na mídia, eles rendem. Tem muita gente que ganha com isso, né? A gente tem, na verdade, muito pouca dimensão de autonomia, capacidade de autonomia para se colocar no mundo de uma outra forma. Então, assim, esses corpos que nos são exigidos também são os lugares de mundo que nos são colocados. Cabe a gente constituir, através da nossa força, da nossa coragem, da nossa forma de olhar e de intervir no mundo, como eu já falei, cabe a gente constituir outros espaços e outras formas de estar. E, por consequência, outras relações, né? Eu acho que é muito fácil para a mulher, hoje em dia, alimentar ou se deter em relações abusivas, por exemplo, né? E isso diz respeito a essas dimensões de corpos que não são postas, que não são colocadas e que a gente muitas vezes vai absorvendo, vai reproduzindo sem pensar sobre. Isso é política. Quando eu comecei a trabalhar com dança contemporânea, eu optei não ter espelho em sala de aula. E muitas pessoas, no começo, entravam na sala de aula para fazer aula e diziam: eu não vou fazer porque não tem espelho, né? O que para algumas pessoas podia ser muito ruim, para mim é muito positivo. Porque o fato de não ter um espelho quer dizer que você está sozinho com você. Eu acho que essa travessia é a primeira que a gente tem que enfrentar, né? A travessia da solidão, é a passagem pelo deserto. Se a gente não atravessa isso, a gente não entra em contato com aquilo que a gente tem, nem de mais tenebroso, nem de mais potente, né? A constituição da força, para mim, passa por isso. E isso, para mim, é fazer dança. E é produzir mundo.